Fui pra um barzinho no final do ano tocar e chegou um cara e me falou assim: "Você é comunista, né?" Eu, comunista? Da onde que você tirou que eu sou comunista? Sim, você foi pra Cuba. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui pensando, na verdade, você deve estar isso vendo como primeira vez, mas eu já devo estar aqui na frente dessa câmera há mais de 3 horas, mais ou menos, pensando como falar sobre isso. A gente não se torna algo se a gente vai pra algum lugar. Pelo amor de Deus. As pessoas precisam começar a compreender certas circunstâncias, né? Aquele ditado, diga com quem andas que eu direi quem és, é assim, pelo amor de Deus. A busca, ela tem que ser sempre interior. Eu fui viajar pra lá em junho do ano passado, de 2018. Era óbvio que era uma viagem que eu já queria há tempos fazer, imprescindível ter feito nesse momento. Era o ano eleitoral, né? O ano passado foi o ano eleitoral. Caralho, né? O que você tá fazendo em Cuba, João Fábio? Comunista, né? Pelo amor de Deus. E Cuba foi revolucionário. Desculpa o trocadilho, mas foi revolucionário pra minha vida. Foi uma viagem fantástica e foi uma viagem que, de certa forma, eu resgatei muito da minha cultura, estando em contato com uma cultura tão diferente da minha. E isso foi uma das coisas mais incríveis e iria pra Cuba mais vezes. Sim, lá em Havana toca Anitta também. E Nat Roots. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas fotos que eu fiz por lá, contar algumas histórias do que é visitar um país socialista. Confesso que eu fiquei um pouco impactado pela diferença cultural, não entendia por que existiam as marquises nas calçadas, e estando lá, obviamente, você já percebe que o país é muito quente e a gente precisa de um refresco, né, de uma sombra pra gente pelo menos andar por Havana. A grana deles é o peso cubano, ou cu, que eles falam, né, peso cubano, ou peso cubano convertido, que é os dos turistas. Os cubanos são muito intelectuais. Eles falam 6 línguas, têm total consciência do país que eles vivem, total consciência. Eles sabem que eles moram num país socialista, é isolado de questões econômicas, tem noção do que os outros países pensam. Apesar da internet ser restrita, a gente conseguiu usar através de um cartãozinho, tipo, lembra os cartão telefônico? Que tinha quantidade? A internet de lá é a mesma forma. Você compra esse cartão que tem o ID e a senha, né? O código, e você vai numa praça pública onde tem o Wi-Fi e você consegue acessar essa internet. Pouco de tempo que eu tive com acesso à internet quando eu estive lá, deu para acessar tudo numa boa. WhatsApp, Facebook, Instagram, jornais de notícias, não tinha nada bloqueado. Então eles têm total consciência do que eles são. Quando a gente chegou em Havana foi muito impactante, porque a arquitetura, os valores são totalmente outros, né? Uma cultura totalmente diferente da nossa. A gente alugou um Airbnb no centro velho de Havana, e esse Airbnb tinha uma senhora, Joana, que veio nos atender, né? Que era a nossa host, né? Nossa pessoa que recebe a gente, e ela contava muitas histórias. Esse Airbnb que a gente ficou, uma delícia. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram viajar para lá e ficar nesse lugar. É 3º andar, uma sacadinha maravilhosa, e ficava de frente pro Capitólio. Então tinha a pracinha na frente e o Capitólio no fundo. A cultura de Havana é uma coisa incrível. A arte de lá, eu sou uma pessoa que procura muito o contato com a arte. Acabei indo visitar uma galeria de arte, chamava El Ojo del Ciclón, ou chama a tradução de O Olho do Furacão. Quando você entra na galeria, você acha que é um depósito que é cheio de arte pra tudo quanto é lado, assim, saca? Você fala assim, nossa, malas pra cima, penduradas, um carro dentro, arame saindo com um monte de livros, enfim, é uma doideira. E aí você começa a entender por que chama o olho do furacão, porque o olho do furacão é, né, a gravidade,
eu não sei, é um silêncio, né? Tipo, o furacão tá em volta, aquela, tipo, 300 por hora, ali naquela loucura, não sei explicar isso cientificamente, mas o olho fica intacto, então é como se o furacão tivesse tudo em volta e você parado no meio, você sendo o olho do furacão. Eu senti isso estando lá dentro e foi uma das coisas mais... né? Porque foram várias coisas legais, fantásticas. A experiência de estar em Havana foi uma coisa muito incrível. Foi um período de 3 dias, deu pra gente dar um rolê bem legal, conhecer alguns pontos turísticos, Museu da Revolução, tudo é voltado pro governo, tudo é voltado pra Revolução Cubana. Os outdoors nas cidades ou nas pistas são sempre voltados para a propaganda política, pro socialismo, viva o socialismo, viva Cuba, viva Fidel. E pegando gancho nisso, eu tenho 2 indicações se você quer saber mais sobre Cuba, assim como eu que fui para lá e voltei querendo mais coisas, eu acabei assistindo 2 filmes muito legais. Um é um documentário que se chama Cuba e o Cameraman, tem no Netflix, e ele fala sobre um fotógrafo, um fotojornalista que estava com uma câmera e ele acompanhou um período assim, ele é norte-americano, chama John Alpert, se eu não me engano, e ele fez uma visita, ele fazia visitas a Cuba durante 30 anos, ele ficou indo e voltando de Cuba, né? E gravou um documentário falando sobre a busca mesmo dessas famílias, ele sempre tentava encontrar, se eu não me engano, são 3 famílias em diferentes pontos de Cuba. É um documentário fantástico, sei que foi premiado e vou colocar o link aqui também para vocês assistirem. O outro é um filme que chama Before Night Falls, ou Antes do Anoitecer, que é com Javier Bardem, não sei se é assim que fala o nome dele. Ele faz um poeta, né? Ele interpreta um poeta cubano chamado Reinaldo Arenas, e o poeta era poeta, artista, gay, e a história do Reinaldo Arenas, ela obviamente ela transita, né? Ela envolta essas questões políticas do país cubano. Tem uma mística, né, em Cuba em que você... Mas isso antes do fim da Guerra Fria, antes de 1991, principalmente nos anos 70, 80, não se podia reunir mais de 3 pessoas no mesmo lugar, porque a revolução se deu a partir de 3 pessoas, né? Che Guevara, Fidel Castro e Raul Castro. Então, assim, eles intitularam que se tivesse alguma reunião, pode apartar, porque eles já estão tentando uma revolução em cima da revolução. E se você quer ver mais fotos de Cuba, eu vou deixar um link aqui embaixo com uma pastinha das fotos no Facebook. Tem o Instagram também, que eu já postei algumas fotos lá, dá uma olhadinha, me segue lá no Instagram. Não se esquece de inscrever aqui no canal e curte, ative o seu sininho e espalha para todo mundo. Até mais!